os nossos convidados de hoje, o Cláudio Viegas e o Ayrton. Ayrton, infelizmente, não vai poder participar, teve um problema doméstico e que requereu a sua participação, a sua presença na solução. Então, o nosso Ayrton não está presente hoje, mas o nosso Cláudio Viegas, o popular História Marvada, está conosco para mais essa noite de Big Brother Bola aqui no canal Folha Democrata. Sem muita demora, vou convidar logo o nosso querido Cláudio. Cláudio, satisfação em revê-lo, em estar conosco novamente aqui no canal Folha Democrata. O prazer é todo nosso, lá ele, como se diz aqui na Bahia, em recebê-lo. Boa noite, Dudu. Boa noite, Folha Democrata, galera do Futebolizando. Uma honra de novo estar conversando com você, com a galera aí de casa, e a gente fazer esse espaço aí, um bate-papo futebolístico, uma resenha, né? Aqui a gente não precisa filosofar futebol. Futebol a gente discute tranquilamente, falamos a linguagem popular, que aí a galera começa a entender, né? E dessa compreensão a gente consegue falar de tudo um pouco. É isso aí. O fato do dia, que mereceu, inclusive, o nosso gravar o Futebol em Minuto de hoje, foi gravado sob esse tema. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, criticou abertamente as contratações do Alexandre Matos, o CEO da sua equipe. O Pedro Lourenço, para quem não sabe, foi o que comprou a SAF na mão do Ronaldo. Não. E a declaração dele: o futebol é um péssimo negócio. De posse dessa definição, dessa conclusão do nosso Pedro, o que é que você pode falar a respeito, nosso querido Cláudio? Dudu, é um péssimo negócio pro Pedro, mas pro Ronaldo foi um excelente negócio, viu? Dudu, assim, essa análise do Pedrinho, como eu posso falar de uma maneira bem delicada? Dudu assina, olha, o Pedrinho assina o cheque. O Alexandre Matos, ele sempre foi conhecido, principalmente na época do Palmeiras, de um CEO, um diretor, um executivo megalomaníaco, de contratações de jogadores e jogadores, como a gente chama, com superfaturamento salarial, né? E no Cruzeiro, você tem um dono, o cara jorrando dinheiro, querendo levar o Cruzeiro de novo à mídia, não que não tenha mídia, né? Mas os momentos áureos. Porque na época do Ronaldo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Ronaldo ele teve aquele momento de austeridade do Cruzeiro. Investia o mínimo, né? Fazia o feijão com arroz, mas deixou o time no azul, quando ele vendeu para o Pedrinho. Só que o Pedrinho veio lá naquela linguagem, né? Do boleiro, do dono do clube que é torcedor, quer fazer média com a torcida, que a gente vai contratar jogadores com mega salários e jogadores populares, né? Mas jogadores que já não vinham numa boa condição, cito dois, Gabigol e Dudu. Então, claro, ele assina o cheque, que assina o cheque não é Alexandre Matos. Então, ele jogou a responsabilidade daquele que contrata, porém, não que assina o cheque, porque quem vai dar aval é o Pedrinho. Então, resumo da ópera dessa situação, ele está jogando a responsabilidade, ou seja, está queimando o Alexandre Matos, né? Tirando a responsabilidade do erro que também é dele, só que vai jogar para a torcida, só que a torcida não é besta, né? A torcida não é otária, a torcida acompanha, a torcida tem a paixão do futebol, mas quando ela tem a razão também da situação. Para ele está sendo péssimo negócio, foi um ótimo negócio para o Ronaldo, como eu falei, para ele está sendo péssimo negócio, por quê? Porque ele está jogando dinheiro fora, não está tendo um momento de pé no chão para a contratação. As contratações até agora não surtiram efeito. Por exemplo, perdeu uma semifinal do Campeonato Mineiro pro América, né? O América que está disputando aí a Série B, inclusive tem um bom time, né? E por aí vai. Então a torcida ela já está naquela preocupação de ver o Cruzeiro de novo naquela situação de 3 anos atrás jogando a Série B.
O Alexandre Matos, do futebol, os gestores, esses CEOs, todos ganham, além dos salários altos dos clubes, Uma um porcentagem. faz-me rir por fora. Então, eu sei de casos do jogador ter um salário de 200, receber 120, 40 do gestor, 40 do empresário dele. O empresário dele que fazia esse ratatá. O Alexandre Matos, dizem, eu nunca nem conheço pessoalmente, que é o mais danado em relação a isso. Quando você... Primeiro, ele provou o Pedro Lourenço, que é neófito no negócio, quando contratou Alexandre Matos. Por tudo que todos do futebol e que o cercam sabem. Contratou um cara que não é não preza pela retidão, segundo o que dizem, e ainda assim deu a chave do cofre. Então, o Cruzeiro teve contratações, por exemplo, Fabrício Bruno. Eu acho um zagueiro normal para ruim. O Flamengo pegou, mas aí é o conluio que envolve CBF, federações, empresários, etc., que faz Fabrício Bruno chegar à seleção brasileira. O Christian Meia, do Atlético Paranaense, outro jogador que o Cruzeiro pagou gastando uma grana. O Lucas Vilauba, outra grana alta de um jogador que a gente não... O Gabigol e Dudu vieram de graça, né? Não tiveram direitos econômicos porque estavam liberados. Inclusive, foi a grande reclamação da Leila Pereira em relação ao Dudu. Desculpa, ela falou que o Rony saiu pela porta da frente e o Dudu saiu por trás. Dudu, mas aí nessa tua questão, como a gente diz na gíria, não existe almoço grátis, né? A partir do momento em que o Dudu com o Gabigol chegam no Cruzeiro de graça, eles vão ter que pagar alguma coisa de compensação. Por exemplo, um salário do Gabigol de 2,5 milhões, porque o Gabigol vinha apresentando nos últimos 3 anos, isso é um absurdo. É o super fato. Aliás, essa semana mesmo eu estava vendo uma reportagem com os camaradas e a questão do superfaturamento do salário dos jogadores do Brasil. Né? Por exemplo, você tem hoje um Gabigol ganhando 2,5 milhões. Gabigol, mas há 3 anos atrás, tudo bem, até poderia, estava valendo. Mas hoje, pelo que o Cruzeiro paga e principalmente pelo que foi feito, é um contrato que de 2 anos, de 3 anos, é dinheiro jogado fora. O Dudu. Não, conclui. Não, o que ele quis dizer é que essas informações o presidente passou. O Dudu e o Gabigol não tiveram direitos econômicos, ou seja, ele não desembolsou aquela grana como desembolsou para comprar, por exemplo, o Eduardo do Botafogo, o Rodriguinho do América Mineiro, o Bolaci, aquele atacante do Criciúma. Ou seja, esses caras custam mais em salários, etc., e menos pelo menos ele não gastou uma grana. A reclamação dele em relação à grana que ele gastou, o aporte que ele fez e com o seu Alexandre Matos. E aí o que você diz, declaração ipsilitra do que falou o Pedro Lourenço. A minha empresa, quando dá 3% de lucro, eu solto foguete. O empresário quer 10% todo mês. Então, o salário de 2 milhões, todo mês eu pago 200 de comissão. E é todo mês, e sou eu que pago. Então, o futebol é um péssimo negócio. Mas aí é porque o que nós falamos, eu quero ouvir a sua conclusão, em relação... Ele meteu um pito no Alexandre Matos, dizendo tudo. O que está subentendido é que, Alexandre, você não vai fazer mais isso. Você fez à vontade, eu acreditei em você, você me leou, e estou insinuando, e estou deixando claro, quando eu cito montantes, Cláudio, quando ele diz, eu pago 2 milhões, eu contratei, gastei 50 milhões, ele está dizendo, claro, eu botei dinheiro e sei que esse dinheiro teve alguma, pelo menos no meu entendimento, teve algum destino desconhecido. Como é praxe no futebol, infelizmente, né? O futebol, falando de Brasil, ele é um mercado que ele é muito escuso. Né?
Dudu, desde quando criaram aquela ideia de direito de imagem do atleta, né? O que é o direito de imagem? Você pode explicar até melhor do que eu, mas o que é o direito de imagem? É o restante do salário que lhe é pago na carteira. Né? É aquela desculpa, o jogador ganha 100 mil reais, por exemplo, 100 mil reais por mês, 10 mil na carteira e 90% por fora. Para não pagar imposto e para não gerar nenhum tipo de encargos, acredita-se esse valor a como se fosse uma comissão que a gente chama de direito de imagem. Olha, por exemplo, estou vendo aqui agora, a folha salarial do Cruzeiro é de 20 milhões de reais. 20 milhões. Então, esse superfaturamento e tudo por aí do futebol brasileiro, eu lembro, eu era moleque ainda, mas eu lembro que numa época, entre 96 a 99, o futebol brasileiro entrou em colapso por excesso de pagamento de salário. Né? Jogadores na época ganhando altos salários, claro, completamente diferente dos dias atuais. A moeda hoje brasileira está até mais forte. Mas há o superfaturamento. Há um jogador que você paga 2 milhões e meio que não vale 2 milhões e meio, que não te dá, né, rendimentos. Agora, é claro, o Pedro Lourenço, ele não é menino novo, né, sendo redundante aqui. Quando ele se meteu no futebol, não é a mesma coisa que o supermercado BH. O futebol é outra demanda. O futebol é outros custos, né? Porque o jogador de futebol em si, ele é melindroso, ele gosta de ser paparicado, ele quer ter o salário em dia no dia 5, como todo qualquer trabalhador, é justo, né? O Pedrinho não teve a cabeça a prêmio para assinar o contrato e pagar o salário que ele paga para ninguém. O que ele está utilizando é o meio da mídia, admitindo o próprio erro, mas não jogando a responsabilidade para ele, jogando para o Alexandre Matos. Né? O Alexandre Matos está ali para ganhar dinheiro também. Né? Quem está botando dinheiro é o Pedro. Né? Só que é assim, você sabe que o futebol, ele não... Por exemplo, o tamanho do Cruzeiro, ele não está total prejuízo, mas ele queria provavelmente ter um lucro muito maior e muito mais rápido, e ele não está tendo. Né? Olha, querendo ou não, em 12 meses o Cruzeiro vai gastar aí por volta de 240 milhões com os jogadores. Isso eu estou falando só de salário. O futebol é caro. O que é que acontece? Você falou do direito de imagem. O direito de imagem eles colocavam justamente para sonegar. Então, o cara tinha um salário de 200 mil, recebia 20 e 180 no direito de imagem. Só que alguns jogadores, depois que foram demitidos, colocaram na justiça e ganharam. Então, criou uma jurisprudência. E os advogados diziam o seguinte: como é que ele recebe para jogar 20 mil e 180 pela imagem? Ele é jogador de futebol, ele não é artista de cinema. Então, os juízes começaram a dar ganho de causa aos jogadores. E a Lei Pelé entrou nisso e limitou. O máximo que você pode dar de direito de imagem, me parece que é 40%. Me parece, eu não recordo. A Lei Pelé tem tido algumas alterações por causa dos refis dos clubes, sempre mexem em um monte de coisa. Mas eu dei um curso recentemente e era alguma coisa assim. Tem que ser mais na carteira para jogar do que pelo direito de imagem. Então, funcionava assim. Os valores não eram tão altos quanto são hoje, mas um jogador que tem no salário... 40%, desculpa te interromper, 40%. Não, pode ser até menos, depende, mas no máximo... Não, é 40%. Eu estou 40 aqui. Lei 9615 de 98. Lei Pelé. Tudo bem, o que eu te falei 40, mas me parece que 40 é o percentual máximo. Talvez tenha uma atualização da lei. Eu dei um curso recente de gestão, mas que seja esses 40 mesmo, Cláudio, fixo. Mas o que a gente diz hoje, quando um jogador recebe 2 milhões e meio de salário, ele não recebe os 2,5, porque não. Além do salário que ele vai receber e do percentual do agente dele, os 10%, ele dá o percentual do CEO do clube,
ele dá dá o cala-boca da imprensa. Ou seja, o futebol hoje ficou muito caro porque tem muita gente mamando. E, aliás, por falar em mamando, eu quero pular desse assunto de Pedro agora e falar ainda em mamata. O Edinaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF, faltando um ano para acabar o mandato dele. Ele já foi eleito, quer dizer, antecipou a eleição em um ano. Todos os clubes da Série A, todos os clubes da Série B, todas as federações estaduais e a do Distrito Federal votou nele. Ou seja, isso complementa o que nós estamos falando em relação a por que o futebol custa muito. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.